no telemóvel. Lucas capítulo 19, vamos ler os 10 primeiros versos. E essa é uma história muito conhecida, mas é uma história que nos dá o entendimento de uma genuína transformação. E hoje é dia de declarar para o mundo que duas vidas estão decidindo uma genuína transformação. Diz assim então, Lucas capítulo 19, versos 1 em diante. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este era um chefe dos publicanos. E a Bíblia nos dá um detalhe. E era rico. E procurava ver quem era Jesus. Ele procurava ver quem era Jesus. Ele estava com muito desejo de conhecer Jesus. E não podia, por causa da multidão. Pois ele era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Glória a Deus. Então, nós podemos ver nessa história aqui detalhes ricos, vamos extrair para que possamos entender. Primeiramente, eu queria que você entendesse, Jesus, ele estava passando por Jericó. Jesus, ele está passando por aqui também hoje. Jesus está aqui hoje. E ali havia um homem. Esse homem nos dá aqui um detalhe interessante, era chefe dos publicanos, como se fosse o diretor das finanças, ou no Brasil, da Receita Federal, né? Era o diretor. Então ele tinha uma posição alta. E aqui nos dá um detalhe, era muitos ficavam revoltados com Zaqueu porque ele não trabalhava para o Estado judaico, ele trabalhava para o Império Romano. Verso 3, atenção, porque diz assim, procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão. E aqui, deixe-me lembrar a você um detalhe. A multidão, amados, muitas vezes só vai atrapalhar. A multidão, ou seja, muitas pessoas que nos cercam e que nos levam a outros lugares, ou que murmuram, ou que falam, você não vai conseguir, não dá certo, ela só vai atrapalhar a sua vida e a minha vida. Quem está preocupado com a opinião dos outros, não consegue avançar nem ouvir o chamado de Deus para a sua vida. Cuidado. Cuidado com a multidão. Nós não fomos chamados para seguir multidão. Nós fomos chamados para seguir a Cristo. E aí continua a palavra, né? Porque ele viu que a multidão atrapalhava e ele era de pequena estatura. E verso 4 ele vai dizer, e 5 disse, na parte A do 5, e correndo adiante subiu para uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, imagina aí, ele subiu numa figueira. Não é uma figueira esta, mas é uma árvore, né? Uma árvore mais frondosa. Ele subiu para ver Jesus. E aí, sabe o que acontece? Quando você tem o desejo de ver Jesus, antes mesmo de você ter esse desejo, Jesus já sabe e conhece o teu coração.
O que diz em 1 Samuel, verso 16, verso 7, parte B? Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor olha o coração. O Senhor olha o coração. E ele olhou o coração de Zaqueu. E ele disse assim, olhe, Zaqueu, ele quer me ver. Mas antes dele querer me ver, eu já tinha visto o seu coração. Antes de Renato, antes de Isadora definir, eu quero me batizar, quero entregar minha vida para Jesus, Jesus já tinha visto Renato e Isadora. Ele já tinha dito, olhe, Renato é um escolhido e estou separando ele para uma obra tremenda. Isadora é uma escolhida, ela mesmo ainda pré-adolescente, mas já está escolhendo a melhor parte. E aí então Jesus, ele olha para Zaqueu, e aí antes mesmo dele subir a árvore, Jesus já viu Zaqueu. O Senhor nos vê mesmo antes de nós conseguir vê-lo, pois Ele é quem nos encontra, Ele é quem nos salva. Existe um jargão, né, no meio gospel. Eu aceitei Jesus. Na verdade, é Ele que nos aceitou. É Ele que nos aceitou como filhos. A palavra diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes de que estivéssemos aqui. Glória a Deus por isso, amados. Amém? Salvação. Outra coisa que me chama a atenção é que diz assim, verso 5, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E aqui me chama a atenção esse verso hoje, porque a salvação é para hoje. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Imagine se Zaqueu tivesse dito, não, Senhor, melhor amanhã, porque hoje minha casa não está totalmente preparada. Não, Zaqueu estava com o coração sedento e ardente e disse, Senhor, hoje vamos. O que diz no verso a seguir, no verso 6? E apressando-se, desceu e o recebeu alegremente. Sabe por quê, amados? Porque o fato de nós recebermos Jesus precisa ser com alegria no coração. Não com tristeza, não com pesar, mas com alegria no coração. É isso que nós precisamos entender. O mundo pensa que essa alegria que é passageira, ilusória, que o mundo brinda, é a melhor. Negativo. Negativo. A melhor alegria é receber Cristo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Não existe melhor alegria do que essa. Continuando, disse no verso 7, e vendo todos isto, murmuravam de novo a multidão. A multidão vai murmurar, a multidão vai te acusar. A multidão muitas vezes vai dizer assim, Renato, mas Renato, você que fazia isso? Mas Isadora, mas Arthur, mas Jonathan, porque a multidão está aí para nos acusar, mas Cristo veio para nos transformar. E aí então veio uma transformação tremenda, veja o que acontece, porque dizendo que, verso 7, continuando, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E Jesus veio para fazer o quê? Para salvar os pecadores. E Jesus fala, né? Olha, vou para tua casa. Zaqueu recebe rapidamente e alegremente. E vendo isso, murmurando, mas aí, mesmo assim, levantando-se Zaqueu, verso 8, disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus... Transformação mais evidente do que um homem rico entregar a metade dos seus bens? Porque muitas vezes as riquezas desse mundo nos cegam. Muitas vezes as riquezas desse mundo fazem com que a gente queira mais e mais. Mas não. O que Jesus veio nos dar? A uma riqueza maior do que esse mundo pode nos proporcionar. E essa riqueza chama-se a tão grande salvação. E então Zaqueu entendeu. E aí ele agora vai vir uma transformação maior ainda.
Porque a transformação já começou quando ele disse, olha, essas riquezas para mim não valem nada, vou me despojar da metade. Mas a maior transformação que eu vejo é que ele começa a entender que errou com seu povo. E ele disse, Senhor, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir quadriplicado. Ou seja, a todos esses que eu roubei, sendo um coletor de imposto, e que muitas vezes eu roubei, colhendo mais do que devia, eu vou restituir 4 vezes mais. Transformação. Por quê? Porque o Evangelho, ele não apenas salva para que a gente possa morar com Jesus eternamente, mas ele nos transforma dia a dia, de glória em glória, de vitória em vitória. Esse é o verdadeiro encontro com Jesus. E aí então, Zaqueu, que oprimia o seu povo, que o explorava e roubava, agora tem uma atitude de arrependimento e ele começa a se reivindicar. Por isso que Jesus disse-lhe, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. E aí disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, glória a Deus por isso. Glória a Deus porque nós podemos ver nessa história tão simples, mas com uma riqueza de detalhes, que verdadeiramente nós fomos escolhidos pelo Senhor. E não apenas escolhidos para que a gente possa garantizar o nosso futuro eterno, mas para que a gente seja transformado todos os dias à semelhança dele. Semana passada estávamos falando na igreja sobre o grande mandamento, sobre ser discípulos de Cristo. Obrigado, amor. E esse entendimento precisa estar no nosso coração. Você e eu fomos chamados para ir fazer discípulos. E esse ir é em todo lugar. Por que nós fazemos esse momento aberto? Porque tem pessoas que podem, porventura, ouvir. E a semente diz que jamais volta vazia. Podem até dizer como uma multidão, esses são um bando de doidos reunidos aí para mergulhar. Mas não existe melhor mergulho do que na presença do Senhor. E glória a Deus por isso. Isadora, você declara publicamente, diante da igreja reunida aqui, das testemunhas presentes, que Jesus Cristo é o seu único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Todo mundo ouviu? Amém, muito bem. Como pastor da igreja e com a igreja reunida como testemunha, nós batizamos Isadora no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá bom? Aleluia! Glória a Deus! Deus abençoe, minha filha. Renato, ele me procurou e disse assim, pastor, eu senti verdadeiramente como que alguém não é algo, é alguém. Esse alguém é o Espírito Santo de Deus, que levantou você do seu lugar para tomar uma decisão. E ali, após esse culto de domingo, nós oramos e começamos, né, pouco a pouco a fazer esse discipulado e vamos continuar fazendo esse discipulado. E eu louvo a Deus porque ele entendeu que precisava de Cristo na sua vida. E depois desse encontro maravilhoso, muitas coisas aconteceram na sua vida, de boas, né? Uma delas é que Mateus nasceu, né? Mateus nasceu tranquilo, saudável, e é maravilhoso isso. Então louvamos a Deus. Renato, diante da igreja reunida aqui, das testemunhas presentes, quero lhe fazer uma pergunta. Você confessa publicamente ao Senhor Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida? Sim. Amém. Mediante a confissão pública de Renato
e com a autoridade que o Senhor me dá como pastor da igreja, eu batizo Renato no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Isso, mãe.